Olá, olá pessoal, estamos de volta. Esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez na leitura, pesquisa sobre história do Espírito Santo, analisando, né, todos os aspectos. Primeiramente, o de geopolítica, divisão territorial, demografia, geografia, cartografia, analisando a sociedade brasileira como ela vem se arregimentando nesses 500 anos de história, com índios, jesuítas, portugueses, colonos, piratas, ingleses, espanhóis, franceses e holandeses, e depois as imigrações, suíços e pomeranos e polacos e italianos com alemães e etc. E depois os chineses e japoneses e libaneses e etc. Toda essa mescla que deu nessa cor aqui, gente. Né? Eu mesmo tenho italianos e alemães no meu DNA, já fiz 2 ou 3 testes de DNA, tenho 10% de sangue judeu, portanto, algum antepassado é um cristão novo, que chegou aqui lá pelo século XVI, com certeza, né? E tem sangue preto, de africanos, né? Especialmente angolano, Costa do Marfim, né? Então, tem sangue grego, tem sangue misturado no meu DNA, tem sangue de índios mesoamericanos e americanos e índios brasileiros, né? Da região da Amazônia. Gente, aí a gente fica discutindo essa porra de imigração. Todos nós viemos de uma raiz imigratória em algum ponto da história. Não adianta, né, você dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é. Né? Não tem como, cara. Todo mundo é imigrante em algum momento. Opa, bateu a porta. Ninguém brotou da terra. Ninguém brotou. Assim, alguém se locomoveu em algum período, gente. Essa estupidez de. É por isso que a gente que é anarcocapitalista, libertário, né, que é a minha descoberta mais recente, tem uns 6 anos mais ou menos, né, que a gente vem observando o professor Olavo de Carvalho, os filósofos, e também a economia da escola austríaca, e estudando essa geopolítica, estudando a antiguidade, Grécia, Roma, Egito, estudando esses pelo menos 2.000 anos de história, o cristianismo, né, as outras religiões, a gente entende que todos nós viemos de uma mesma árvore. Se você for fazer então a genealogia, todos nós descendemos uma pessoa. O ser humano, todo mundo é primo, né? Então a gente fica discutindo essa idiotice de imigração, né? E de fronteiras, por exemplo. Assim, como libertário, eu não acredito em fronteiras, né? Acho que a imigração devia ser livre, ninguém devia, desde que você tenha a sua propriedade, ninguém invada a sua propriedade, né? Aquelas que são as leis primordiais do direito natural, jus natural, que é liberdade para proteger a sua família, sua vida, sua propriedade e sua liberdade de se expressar. E o resto é invenção de moda, né? Tipo assim, direito à saúde. Ah, você tem direito à saúde? É mesmo? Então alguém foi lá, rabiscou um pedaço de papel e te deu direito à saúde. Ah, que maravilha. Então você pode descer aqui no consultório médico aqui embaixo e bater lá: ô doutor, eu tenho direito à saúde, então me dá saúde aí, por favor. Me atenda. Como assim, gente? Não existe isso. Esse é um direito de segunda ou terceira geração, não tem como. Ninguém tem direito a nada. Você tem direito a defender sua vida, direito à vida, direito à sua propriedade privada, direito a se locomover, sua liberdade, mais nada. O resto não é direito nenhum. O resto é alguém que está te enganando e dizendo que você tem direito a isso, que você tem direito à educação. Como assim direito à educação, gente? Né? Se você coloca um aluno dentro de uma escola que ele não paga nada por ela, os pais dele estão pagando através de impostos e o resto da sociedade também. Não adianta. Então, você não pode chegar para uma escola, bater na escola lá: eu tenho direito à educação, deixa eu entrar aí que eu tenho direito à educação. Professor, me dá uma aula de matemática porque eu tenho direito à educação. Porra, não existe isso, gente. Alguém está pagando, alguém está subsidiando isso aí. Aí esses esquerdistas falando de subsídios estatais, esse dinheiro vem da onde, porra?
O dinheiro vem do pagador de impostos, gente. Não existe dinheiro de governo. O Estado não gera renda, o Estado concentra a renda. Se tem alguém te dando alguma coisa governamental, estatal, é porque alguém está perdendo de um lado e você está ganhando do outro. Né? Putz, é difícil de entender, né? Mas voltando para o assunto que a gente vai trazer hoje, que tem um pouco a ver com o que eu estou falando nessa minha abertura aqui, introdução, é com relação ao contestado, por exemplo, do Espírito Santo em Minas Gerais. É uma área de litígio que houve até os anos 60 entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Uma área muito rica, com muitas fazendas, muitos comércios, muito interesse político, claro, né, muitos votos. Uma área enorme que tinha muitas madeiras, muitos minerais, né? Então houve esse imbróglio aí que durou até os anos 1960 entre Minas e Espírito Santo. Vou tomar um cafezinho aqui, gente. Quem vai de café aí? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Para não me prolongar muito. Aqui no canal do YouTube já tem uma playlist só para falar do contestado, desde 1763, que é o primeiro documento registrado desse litígio, digamos assim, né? Ali ainda na época das capitanias hereditárias, né? Na criação da capitania de Minas Gerais, que não existia essa capitania, ela foi criada posteriormente e até os anos 60, quando foi fechado o acordo e pronto, houve um acordo entre Minas e Espírito Santo. Na época a gente está vendo aqui o governador Lacerda de Aguiar e aqui o Bias Forte, que era o governador em 1957. Aí tem essa reunião aqui, inclusive com Juscelino aqui, ó. Juscelino aqui, ó. Tá vendo? Juscelino aqui embaixo. Cadê? Tá aqui, cadê? A reunião entre os três, né? Entre o presidente da República e o Chiquinho Lacerda de Aguiar. Aqui no meio é o Juscelino Kubitschek, né? O JK. Aqui está o Bias Fortes e ali está o governador de Minas e o governador do Espírito Santo. E o acordo só foi fechado depois, porque quem fechou o acordo com o Chiquinho foi o governador subsequente, que era o Magalhães Pinto. Vamos voltar. Esse problema foi em 1957 e deu nos jornais contexto de José Franco, com fotografias de Eugênio Silva, para a revista O Cruzeiro, que era uma maravilhosa publicação, concorrente de outras revistas importantes, como, por exemplo, a Ilustração Brasileira, que vinha dos anos 30, que era uma revista linda, 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 brasileira, com Z, ilustração com 2 L's, e tá lá na Biblioteca Nacional, você pode procurar lá. Eu, de vez em quando, bato nessa revista, eu fico assim, estupefato de ver a diagramação, as cores, era uma revista linda. E a revista Manchete, né? Que são as revistas importantes dos anos 40, 50, 60, a Cruzeiro e a Manchete. Aí está dizendo aqui o texto o seguinte: Minas Gerais e Espírito Santo disputam há mais de 150 anos a delimitação de uma parte das suas fronteiras. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui o mapa. Eu coloquei aqui o mapa? Acho que não, né? Coloquei não. O mapa do litígio, deixa eu pegar aqui na minha lixeira aqui. Aqui. Deixa eu trazer para vocês aqui essa lixeira. Cadê? Tá aqui, gente, ó. Aqui é o mapa do Espírito Santo, aqui em cima é Bahia, aqui do lado é Minas e aqui embaixo é Rio de Janeiro. Tá aqui. Essa é a zona do contestado entre Minas e o Espírito Santo, aqui na Serra dos Aimorés. Aqui a gente vê o rio Cricaré, na Barra do São Mateus, e aqui a gente vê o Rio Doce, na Barra lá da Regência Augusta, né, onde o Rio Doce desemboca no oceano, maravilhoso local, né, aqui é Lagoa do Paranã, etc., né, até lá no Rio Mucuri, que faz a divisa entre Bahia e Espírito Santo, onde também já houve um contestado que foi resolvido lá atrás, né, lá no século XVIII, XIX, na virada do século, já tinha sido resolvida essa pendência aqui. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando desse contestado de Bahia com Minas. Foi resolvido no final do século XIX, perdão, gente. Foi resolvido no final do século XIX, início do século XX. Então essa zona aqui, gente, a gente tem aqui Ametista, Mantena, aqui, por aqui também tem Aimorés, etc. A Barra de São Francisco, que é, tá vendo, ó?
que teoricamente estaria dentro dos limites do Estado de Minas Gerais. Lembrando que em 1957 o Estado Novo já tinha acabado, né? Graças a Deus, né? Getúlio foi primeiro expelido, convidado a retirar-se do Palácio do Catete no final da Segunda Guerra Mundial, que estava insustentável, enquanto as democracias do mundo venciam as potências do eixo, Itália, Japão e Alemanha, Getúlio era um ditador no Brasil. Ficou uma coisa assim, pô, não é possível, né? O mundo inteiro brigando pela democracia, o mundo venceu e Getúlio ditador. Aí não foi insustentável, ele teve que sair e entrou no lugar dele o vice-presidente Café Filho, depois teve eleições onde foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, né? Mas era Getúlio de qualquer jeito, né? Era Getúlio, né? E deixa eu ver, deixa eu voltar aqui, peraí, de vez em quando a gente se perde aqui na história. Mas voltando para a Era do Contestado, nesse período Getúlio já não era o presidente era JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que havia sido governador de Minas Gerais, prefeito de Belo Horizonte, né? E a disputa, os grupos variados de tendências políticas variadas que atuam naquela zona resolveram agitar no Rio de Janeiro a velha questão, olhando apenas para os seus interesses pessoais, políticos, né? Na verdade, ninguém estava nem aí para porra nenhuma, né? Os caras tinham muitas terras aí, muitos correligionários com fazendas gigantescas, muita exploração de madeiras e minérios e tal. E já viu como é que funciona, né? Aquelas oligarquias e aqueles grupos políticos, UDN, PSD, PTB, do Getúlio. Gente, que confusão, né? As notícias alarmantes sobre a depredação de postos fiscais, movimento de tropas, que a Minas invadiu o Espírito Santo, perigo iminente de choques armados, porque milícias de Minas Gerais com a Polícia Mineira invadiram, né, a região do Espírito Santo, e tudo não passa do trabalho dos provocadores. Essa é uma matéria um pouco tendenciosa também, né? Claro, o articulista colocando aí a sua opinião sobre o assunto, porque o Rio de Janeiro efervescia nesse período, né? Apesar de a gente ter que entender que o Rio ainda era a capital da República, tá? Brasília só foi inaugurada em 1960. São eles que se acham por trás dessa antiga pendência judiciária, da qual Rui Barbosa foi advogado do Espírito Santo em 1908, né? Alarmando o país com falsos rumores. Em pleno centro nervoso da zona do litígio, a reportagem da revista O Cruzeiro apurou a absoluta falta de motivo para os temores espalhados. Não era não, gente. Não era não, mentira isso aí. Havia perigo sim de uma pequena guerra, né? Sim, havia sim. Quando o cara fala que não, é mentira. Deixa eu ver. Onde é que a gente parou aqui? Poucos conhecem os meandros dessa novela de divisas, da divisão, das divisórias, né? Tudo isso acontece em razão de ser duvidosa a linha que separa os dois estados. As opiniões sobre a origem histórica e geográfica da carta demográfica entre eles não coincidem. Então existe já uma polêmica antiga, não coincidem as opiniões. Existe uma polêmica antiga sobre essa divisão. Aí os caras foram buscar na cartografia antiga a divisão dos limites e tal. Lembrando que as capitanias hereditárias, elas eram divididas de forma horizontal, né? As primeiras capitanias, né? E não existia a capitania das Minas Gerais. Existia São Vicente, existia Ilhéus, Espírito Santo, né, Pernambuco, todas essas existiam, mas não havia uma capitania de Minas Gerais. As Minas Gerais foram depois, quando foi descoberto o ouro, com os bandeirantes e as entradas e bandeiras, foi descoberto enormes jazidas de ouro nas Minas Gerais e ali virou o Distrito das Minas, né? Aí houve a necessidade da criação de uma capitania específica para as Minas Gerais, para proteção, né, para delimitação e proteção das minas. E desse desajuste entre as opiniões da divisão entre os dois estados,
é que tem impedido uma solução, isso tem impedido uma solução harmoniosa para a fixação das fronteiras. Só uma constante prevalece, é que a zona do contestado, chamado contestado, porque está se contestando, né, tem 11 mil quilômetros quadrados. 11 mil quilômetros quadrados. E é uma zona rural, por excelência, de terras muito férteis, porque há muitos rios, muitas lagoas, muitos riachos, aí tem o rio Cricaré, tem o rio Doce, então é uma zona importante. O início da safra de café deste ano, de 1956-57, reacendeu a questão dos limites visando a arrecadação de impostos. Ai, maravilha, tá vendo? Tá vendo onde é que reside o problema? Né? Quem é que vai cobrar os impostos do café que vai sair da zona do contestado? É Minas ou é Espírito Santo? Aí o governo federal fica, opa, quem é que tinha mais poder? Minas Gerais, é claro, né, gente? Minas Gerais já teve vários presidentes da República, na Primeira República, na República Velha, né, e sempre teve deputados e senadores muito importantes, ministros de Estado, etc. Um primeiro-ministro, por exemplo, na época que o Brasil teve um pequeno período de parlamentarismo, que foi Tancredo de Almeida Neves, foi primeiro-ministro no Brasil, então era um político mineiro importante. Tiradentes e toda a história que Minas Gerais carregava, né? Contra o Espírito Santo desse tamanhozinho, quem é que tinha mais poder, né? Então o assunto foi realmente para o Supremo Tribunal Federal. As autoridades capixabas fizeram instalar há pouco tempo posto fiscal ao longo das rodovias construídas pelo governo de Minas Gerais e que servem a regiões consideradas integrantes do território de Minas, pelo menos segundo resolução de algum acordo no período, mas ainda não havia uma decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal. Para anular o efeito dessas barreiras, né, foram abertos desvios nas estradas que se colocaram, onde se colocaram agentes do fisco, né? Você vê que não tem nada a ver com porra nenhuma, né? Tem a ver com arrecadação de impostos. É o Estado querendo roubar os agricultores da região. Qual o Estado que vai roubar mais? É Minas ou Espírito Santo? Quem é que vai roubar mais dos agricultores da região, né? Porque o café precisava escoar, né? E normalmente o café dessa região oeste, ali entre Minas, ele desce para a Barra do Cricaré, no Rio Doce, ou vem para Vitória, vai para Bahia, ou vem para o Rio de Janeiro, né? Ou desce pela estrada de ferro Vitória-Minas, vem aqui para o Porto de Capuaba, aqui na minha frente, e daqui escoa o café para o resto do mundo, né? Porque o café brasileiro era um café importante no mundo inteiro. Mesmo sabendo que nos anos 50, 60, 40, o Brasil já tinha muita concorrência, mas pelo menos até os anos 1920, o Brasil era o maior produtor e exportador de café do mundo. Depois vieram os outros cafés, como o da Colômbia, por exemplo, o café que vinha das ilhas do Caribe e tudo, né? E da Indonésia, lá da região do Pacífico, né? Aí teve muita concorrência, o café lá do Laos, do Vietnã e tal. Então o Brasil sofreu muita concorrência ali a partir dos anos 1940 e 50. Mas o governo quer, né? E a zona do contestado ficou nesse meio, meu Deus. E você vê, o governo de Minas tinha aberto as estradas para o escoamento do café, da produção cafeeira, né? E já tinha colocado os postos de fiscalização, de pesagem, né? E fiscalização desse café que era embarcado em caminhões para vir para o porto. Ou vai pelas estradas até chegar na capital, ou em Vitória, ou em BH, em Belo Horizonte. E o Espírito Santo fez desvios nessas estradas mineiras, dentro da zona do contestado, e colocou também postos de fiscalização de impostos. Cara, é inacreditável, né? Como esse pessoal é ladrão, cara. Aí continua aqui. Por seu turno, o governo mineiro resolveu deslocar o 6º Batalhão de Infantaria de Governador Valadares, né? Onde é aquartelado para a capital do contestado, que era Mantena, que é a divisa com Barra de São Francisco ali, os dois municípios, Mineiro e Capixaba. E o fato aí está, tanto o governo mineiro quanto o capixaba temem qualquer perturbação da ordem no contestado, o que, aliás, não seria de estranhar, dado o fato de a pendência arrastar-se há dezenas de anos, né, há vários séculos, né, por tribunais, comissões técnicas, militares, agrimensores, engenheiros, o pessoal vinha, media, e aquela medição difícil no meio da mata com tribos indígenas e tudo, animais selvagens, imagina, não tinha como medir de outra forma, né? Se bem que já nos anos 50,
até a partir dos anos 40 você já podia fazer uma medição aeronáutica, digamos assim, com fotografia aérea, né? Vamos lá. E o estopim qual foi? 17 postos de fiscalização instalados pelos capixabas no município de Mantena constituem principal motivo do desentendimento que, neste período da safra do café, para a colheita do café, volta a estremecer as relações políticas e administrativas entre Espírito Santo e Minas. É claro, os governos eles não querem o povo brigando. Só o esquerdista maluco é que quer. O Brasil nessa época era mais liberal do que é hoje, né? O esquerdista não. O comunista, o extremo esquerdo, ele quer o povo brigando. Quer todo mundo brigando com todo mundo. Aí brigam entre eles mesmos, como a gente está vendo acontecer hoje, né? Com essa loucura, esse governo maravilhoso aí, apoiado pela extrema imprensa, né? O governo do Lula, apoiado pela Globo. E se o povo estiver brigando, gente, a safra de café não sai. Vai vendo. O café está no pé. Aí o governo de Minas invade durante a colheita do café. Aí se há uma disputa armada entre as polícias e as milícias, né, armadas de civis, o que acontece? A safra fica no café, fica no pé do café. Aí é prejuízo para quem? Para o próprio Estado. Opa, peraí, vamos resolver isso aí, porque senão a gente não arrecada, não é? E o estopim foi o seguinte: as transações comerciais da cidade mineira de Mantena com a localidade de Água Doce se faziam através de uma estrada que passava pelo distrito de Café Ralo. Entre os dois estados, né, existia um distrito chamado de Café Ralo, por onde passava esses caminhões, né, com os cafés, né? Há uns tempos a esta parte, o Espírito Santo montou em Café Ralo um posto de cobrança de impostos. Resultado, o intercâmbio entre os centros produtores de café dentro do território considerado montanhoso ficou onerado e em benefício do Tesouro Capixaba. Surgiram então reclamações dos cafeicultores da região, o que levou o governador de Minas Gerais, Bias Fortes, que vocês estão vendo aqui, junto com o governador do Espírito Santo, Francisco Lacerda de Aguiar. Está aqui o Bias Fortes em Vitória, ali na Praia do Canto, né? Aqui, gente, ó, aqui é o trampolim da Praia do Canto, tá? Esse é o governador de Minas em 57. Aqui é a Pedra da Andorinha. E aqui é a Ilha do Boi, né? É aqui do lado, atrás aqui do Bias Fortes, Ilha do Boi. Perdão, gente, vamos lá, vamos continuar. Aí, olha só, o governador Bias Fortes, que vocês estão vendo aí na foto, determinou então a abertura de uma nova estrada entre Mantena e Água Doce, uma variante de pouco mais de 600 metros para desviar da cobrança, a fim então de possibilitar o trânsito dos caminhões com os cafés dessa região, né, de Mantena. E foi mais ampla a ordem do governador mineiro a abrir variantes e manter o trânsito livre também em outros pontos de fiscalização, como por exemplo a Cachoeira de Itaúna, Cachoeirinha, São José, Alto São José e Bananal. A preocupação é que houvesse um embate armado, né, gente? Mas é claro, os governadores eles não estão nem aí, né? Eles estão a fim de arrecadar os impostos, né, gente? Houve imediato deslocamento de tropas, mais de 400 militares, aí a coisa escalou, né? Em 1945, houve também mais com 70 homens, mais ou menos, de Minas Gerais que invadiram a região do contestado e invadiram o Espírito Santo. Em 57 já foram 400 homens, aí a coisa escalou, ficou muito pior, aí ficou muito mais grave. Com metralhadora, granada, fuzil, e pistola e canhão, além de 20 investigadores do DOPS mineiro, foram aquartelados em Mantena, enquanto forças militares capixabas, que vieram de Vitória, né, estacionaram na cidade de Barra de São Francisco, e o comandante era Pedro Maia de Carvalho, comandante-geral da Polícia Militar, e o tenente-coronel Ilídio Coelho. Correrá sangue em Barra de São Francisco, 12 quilômetros de Mantena, você vê que é pertinho. O tenente-coronel Ilídio falou para a revista O Cruzeiro, para a reportagem, né? Não tenho dúvidas de que esse poderá vir a ser o resultado. Vai correr sangue. E explicou que o Espírito Santo tem nos postos de fiscalização do contestado uma de suas maiores fontes de receita. Cara,
A cara nem treme, a cara de pau nem treme, bicho. Fechando Minas, esses postos, o seu estado entraria em crise econômica e financeira inevitável. O coronel Pedro Maia de Carvalho, também abordado a respeito da situação, né, dessa iminente guerra, né, afirmou que estava em São Francisco apenas como a missão de inspecionar, somente fazer um relatório e entregar para o governador Francisco Lacerda de Aguiar. Aí deixa eu ver o que tem mais de importante aqui. A campanha eleitoral do senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, em comício em praça pública em Vitória, teve aqui nesse ano, né, prometeu aos capixabas que, se fosse eleito, ele cuidaria de solucionar a velha questão de limites e, vitorioso no pleito de 3 de outubro, convocou então o senhor Kubitschek, os governadores Bias Fortes e Lacerda de Aguiar, para um encontro no Palácio do Catete, lembrando que a capital era o Rio de Janeiro ainda, né? Ainda não havia Brasília, durante o qual os dois trataram do assunto. Tem uma foto aqui dos três, ó, aí. Opiniões desconcertadas. Ex-advogado de Minas Gerais, na questão dos limites, o senhor Darcy Bessoni, para a revista O Cruzeiro, ele falou que a pendência se originou de um equívoco ocorrido em 1911, no convênio que procedeu o juiz arbitral de 1914. Nesse período, Rui Barbosa ainda era, um pouco antes, era advogado do Espírito Santo, né, o senador. Foi candidato a presidente, Rui Barbosa, né? Não teria havido referência à Serra do Souza ou à Serra dos Aimorés, como divisão. Normalmente era assim, né? Sempre uma cordilheira, uma serra que faz divisão entre municípios e estados, como se tratasse de um só, esse mesmo acidente. Serra do Souza e Serra dos Aimorés. Era a mesma serra, eram serras diferentes, né? Limite inconteste entre Minas e Bahia, nada tem de comum com a Serra do Souza, que no auto de demarcação de 1890, Minas e Espírito Santo adotaram como divisa o Alto do Rio Doce. Existia um problema aí, né, na nomenclatura dessas serras. Uma delas era divisa com Bahia, e houve uma confusão em 1911 no acordo, né? Salienta o jurista novamente é o senhor Darcy Bessoni, que foi juiz arbitral em 1911, né? Ele salienta que o equívoco levou o Serviço Geográfico do Exército, que é quem fazia essa demarcação, a procurar uma serra que fosse a própria Serra do Souza ou outra serra que nela se encontrasse, para atribuir-lhe a denominação de Serra dos Aimorés. Verificou então o Serviço de Engenharia do Exército, né, que a Serra do Souza finda ao sul de Manteninha, e ali a região está dentro da região do litígio, né, entre Minas e Espírito Santo. Mas, havendo encontrado outra serra, a Serra do Pegoreiro, que se localizava ali junto com a Serra do Souza, se dirigia para oeste, apelidou essa serra toda então de Serra dos Aimorés, sem atentar que em tal relevo se acha um local muito distante dessa zona do contestado. Aí ficou esse problema, né? O Exército vacilou, pegou uma documentação mais antiga do século XIX, apensou essa documentação cartográfica com 2 nomes de serras erradas, e a coisa ficou nessa confusão, onde era a Serra do Souza, onde era o Cricaré, onde era o Rio Doce, se tinha alguma serra que pudesse fazer divisa, e o Exército errou, e essa documentação foi colocada junto da decisão arbitral de 1911, e a confusão continuou, né, e acabou que nada foi resolvido. Expectativa de intervenção na região. Vamos ver aqui. A matéria é grande, depois você pode ler aqui, não vou prolongar muito, senão vai ficar longo o vídeo, né? Agora, recentemente, novo encontro se realizou dentro da zona litigiosa. Na fazenda de Três Barras, o secretário da Fazenda do Espírito Santo, o senhor Kleber Guimarães, acompanhado do diretor da Receita, o senhor Zenite Azevedo, e representantes da Assembleia e também da Câmara Municipal de Vitória e da Assembleia do Espírito Santo, legislativa, né, deputados estaduais, essa comissão voltou a encontrar-se com a delegação de Minas, integrada pelo secretário Ribeiro Pena, também Lauro Fontoura, o advogado-geral do Estado, Hernani Ottoni Costa, e o diretor da Receita, deputado Fernandinho José Fernandes Pinto. Você vê que os 2 estados mandaram quem?
mandaram os seus diretores da Receita Estadual. Tá vendo qual é o problema? O problema é determinar aonde que as fazendas com aquele café maravilhoso estão, se é em Minas, se é, né, no Espírito Santo, para poder dividir as receitas daquela fiscalização maravilhosa, né, daquelas multas. Né? Ah, o caminhão está com pneu errado. Ah, o caminhão está com café demais. Ah, o caminhão está com café de menos. Ah, o café não está bem ensacado. Toma multa no caminhoneiro, no agricultor. Tá? E o Estado está arrecadando, Tentou-se então organizar um convênio para a instalação de postos de fiscalização e cobrança de tributos na área do litígio. Pô, vai se ferrar, né? Caramba, vai se ferrar, cara. Tem alguém preocupado com o agricultor? Tem alguém aqui nessa comissão de filhos da... Né? Olha, deputados de Minas, fiscais da Receita, diretores da Receita Estadual, do Fisco Estadual. Tem alguém preocupado com o trabalhador, aí, com o agricultor, com o caminhoneiro, né, com o estivador, né, com o cara que está carregando aqueles sacos de café nas costas? Que se dane, estão nem aí, ó. Aqui, tá vendo? Ó, esse pessoal que está aqui, no meio de Mantena ou Barra de São Francisco, a 12 quilômetros, né, grupos se juntavam assim, para discutir a questão, eles estão preocupados com o dia a dia deles, gente. Colocar comida na mesa. Enquanto isso, os deputados estão... onde que eu coloco o meu posto de fiscalização? Porque senão o Estado não vai arrecadar. Aí a gente não vai poder, claro, pagar os cupincha, a gente não vai poder pagar os pelegos, né? Meu cunhado, minha amante, que trabalha na Assembleia, né? Ai, meu Deus, é demais da conta, cara. Mas foi uma tentativa, ainda desta vez inútil, né, de determinar os postos de fiscalização, porque os capixabas condicionaram o acordo ao fechamento da variante do café ralo. A variante que o Bias Forte tinha feito na estrada bloqueada pelo governo capixaba, dentro de uma estrada aberta pelo governo de Minas. Fecharam a questão, mas os mineiros não cederam. Agora há a expectativa de uma intervenção federal na zona do litígio, que acabou não acontecendo. Talvez só assim haverá paz até que o Supremo Tribunal Federal resolva satisfatoriamente o caso. Então daí, da matéria da revista Cruzeiro que a gente está vendo aqui, até 1963, já estou até meio abilolado, gente, tanta... A gente fica até assim, porra, que confusão, cara. E a gente não vê solução. É 63, né? Até 1963, nessa foto icônica aqui, aquelas fotos, né, idiotas, né, de dois políticos que estão ali preocupados com suas arrecadações estaduais, né? Tá aí. Aí a gente vê aqui o Francisco Lacerda de Aguiar e aqui o Magalhães Pinto, naquele monumento horroroso que eles fizeram na divisa dos dois estados e fecharam um acordo e pronto, acabou, né? Aí o Lacerda fazendo discurso na época, né, pro rádio mineiro, pro rádio carioca, pro rádio capixaba, pra Hora do Brasil na época, né? Aí os dois caminhando juntos aí, Magalhães Pinto e Lacerda de Aguiar, e respectivas comitivas, Mantena saúda. Meu Deus do céu, né? Mas tá aí. A preocupação, gente, era a mesma, a preocupação de estabelecer os limites por conta de arrecadação fiscal e multas e boletos e, né, para os agricultores e os caminhoneiros e os fazendeiros, pequenos agricultores, tinham que pagar isso aí para bancar essa pelegada que só quer saber de arrecadar impostos. Mas resolveu o problema, acabou que a população, mesmo com todo esse sobressalto dessa possível guerra entre Minas e Espírito Santo, nos anos 40, nos anos 50, nos anos 20, 30, isso aí vinha incomodando muito o pessoal da região e acabaram resolvendo o problema e pronto, e todo mundo estabeleceu, né, cada estado estabeleceu as suas fronteiras para a arrecadação de impostos e ficou tudo resolvido, e quem se ferrou foi o povo mineiro da região e o povo capixaba da região. Então valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba, desculpem, mas o meu viés anarcocapitalista libertário é mais forte do que eu.
E toda vez que eu faço essas considerações, eu sempre tento colocar o viés da minha visão macroeconômica, que é anti-Estado, né, anti-esquerda, anti-direita e absolutamente libertária. Mas é um caminho, né? Um caminho que passa pela extirpação do Estado, né, de determinações piramidais, né, monolíticas, que vem de cima para baixo, porque o Estado ele não distribui renda, ele arrecada renda por definição. A rede neural da sociedade, da economia da sociedade, gere muito melhor os recursos escassos do que qualquer mente poderosa no mundo. Albert Einstein não conseguiria, junto com os maiores matemáticos, físicos e filósofos do mundo, conseguiriam ser mais inteligentes do que milhões de pessoas negociando de forma livre os seus recursos, né? Se você compra alguma coisa é porque aquela coisa vale mais do que o seu dinheiro, né? A pessoa que te vende aquela coisa prefere mais o seu dinheiro do que aquela coisa que ela está vendendo. É assim que a economia funciona. Não adianta meter a caneta, não adianta apertar botões, né, dentro do estamento burocrático, estatal, econômico, porque vai dar merda. E só quem consegue fazer as coisas de forma livre, o comércio livre, livre expressão, livre movimentação é que conseguirá enriquecer definitivamente. Nessa questão do contestado, quem enriqueceu foram os dois estados, só. Deputados, senadores, governadores enriqueceram, suas famílias enriqueceram. O pessoal da região, né, teve que se virar, né? Os correligionários, né, os apaniguados, esses todos dentro dessa súcia, dessa sinecura, esses enriqueceram. Então vamos lá, gente. Valeu, muito obrigado e vamos em frente aqui com nossa pesquisa, leitura no Memória Capixaba e história do Brasil, história do mundo, geopolítica, economia, tudo. Valeu, obrigado, gente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.